Tens regularmente maus clientes? Tens recebido reclamações? Ou não sabes como lidar com isso, nem como evitar maus clientes? Pois é. Eu sei que lidar com maus clientes pode ser uma das partes mais difíceis de gerir um negócio. E também eu, na minha vida de empreendedor, eu tive péssimos clientes, tive maus clientes, mas tu tens que saber como lidar com isso. Porquê? Porque são estes clientes problemáticos que não só vão afetar e afetam negativamente a saúde financeira da tua empresa, como também acabam por te consumir tempo, não é? Consomem tempo, consomem energia que tu podias direcionar para quem? Para poderes dar mais atenção a quem? Aos teus bons clientes e conseguires o quê? Construir assim, ter uma carteira de clientes, de bons clientes. E por isso mesmo, aqui eu vou partilhar contigo, não 4, mas 8 estratégias eficazes para tu conseguires eliminar de vez e evitar aqueles que são os teus maus clientes. O meu nome é Ricardo Anselmo e eu ajudo-te a passares de empreendedor bombeiro ao teu empreendedor de sonho. E já sabes que este canal foi criado precisamente para te ajudar a fazer esta passagem. Portanto, se os temas de networking, harmonia e mindset são temas que efetivamente te interessam, então faz gosto e subscreve aqui embaixo o meu canal para poderes receber mais informação sobre estes temas. Maus clientes. Quem não os tem? E tu certamente os tens, se não tiveste, vou dar mais notícias, vais acabar por ter mais dia menos dia. Então, mas antes de mergulharmos nas estratégias, nas 8 estratégias que eu vou partilhar contigo, é importante, acima de tudo, tu entender o que é que constitui um mau cliente, em termos gerais. Tentar perceber, e de uma forma geral, o que é um mau cliente. Um mau cliente é aquele que efetivamente te causa mais problemas do que benefícios, não é? Para aquilo que é o teu negócio e para a tua empresa. Isso pode incluir clientes que não pagam no prazo estipulado, tu estipulaste com eles. Clientes, por exemplo, que são demasiado exigentes ou que desrespeitam, por exemplo, aquilo que são os limites estabelecidos entre ti e eles, não é? Clientes, por exemplo, que têm expectativas irrealistas. Ou, por exemplo, clientes, também é o caso às vezes que apresentam comportamentos abusivos. Portanto, estes são alguns dos exemplos. É fácil perceber cada um destes tipos de cliente. Imagina, estávamos a falar, cliente que não paga. Não é? Quem é que não tem um cliente que não paga? Um cliente não paga. Lá está, o que é um cliente que não paga? Imagina uma empresa de serviços de consultoria que tem um cliente que constantemente atrasa os pagamentos ou que se recusa a pagar integralmente aquilo que é os serviços que acabou por contratar. Por exemplo, tens aqui um exemplo de um cliente, não é? De um mau pagador. Um cliente, por exemplo, aqueles clientes exigentes, é outro tipo de mau cliente, não é? Imagina, sei lá, um restaurante que tem um cliente que constantemente faz reclamações infundadas sobre a comida, o serviço, sobre os colaboradores, os funcionários, e está sempre ali a tentar exigir um descontozinho ou uma refeição de borla gratuita, não é? Outro mau cliente, conforme eu te falei, o cliente abusivo. O que é um cliente abusivo? Se calhar também já apanhaste um cliente abusivo. Imagina, sei lá, uma agência de viagens que até lida com um cliente que constantemente usa aquela linguagem ofensiva e ameaças para conseguir sacar ali ou ter ali uma vantagem adicional ou um tratamento especial. Aí está, um mau cliente, um cliente abusivo. Ou, por exemplo, um cliente com expectativas irrealistas. E estes há também muitos. Imagina, sei lá, e agora, tu sabes, o mundo da tecnologia está a explodir e isso acontece muito com as empresas de software. Imagina uma empresa de desenvolvimento de software que tem um cliente e esse cliente espera que todos os pedidos extra, não é, que ele faz sejam implementados imediatamente, mesmo que eles nem sequer estivessem no projeto acordado ou no orçamento fechado. Não é? Portanto, certamente que, infelizmente, tu já deves ter experienciado algum destes magníficos tipos de maus clientes, não é? A questão agora que se põe é o quê? É que estratégias eficazes
é que tu poderás usar para eliminar ou evitar estes maus clientes. Uma coisa é certa, se tu conseguires identificar os sinais de alerta e conseguires fazer uma seleção cuidadosa dos teus clientes logo ali no início, acredita que isso vai-te logo ajudar certamente a evitar futuros problemas. Então, mas tu deves estar a perguntar, mas que sinais de alerta? Mas que sinais de alerta é que eu estou a falar? Sinais de alerta que tu tens de estar atento por exemplo, para saber como lidar com eles e para evitar teres maus clientes. Então, eu vou partilhar contigo estas 8 estratégias para te ajudar a ter cada vez mais e melhores clientes, que eu acho que é esse o teu grande objetivo, não é? E tentar eliminar estes maus clientes. Então vamos lá. Primeira estratégia que eu quero partilhar contigo para te ajudar a deixar de ter maus clientes é analisar aquilo que é a capacidade financeira do teu potencial cliente. Ou seja, antes de fechares um negócio e principalmente para aqueles valores mais altos ou que até possam pôr em risco o teu negócio e a tua empresa, é muito importante verificar aquilo que é a saúde financeira do teu potencial cliente. E alguns dos sinais que tens de estar atento ou atenta é este mesmo, é incluir, por exemplo, um histórico de atraso ou falta de pagamentos, ou uma pontuação baixa naqueles relatórios das análises de crédito que eu e tu podemos comprar, Por isso tu tens de estar atenta, tens de estar atento a esses relatórios que são extremamente fáceis de obter por um valor muito baixo e que no caso de negócios grandes e importantes, isto é extremamente útil, tu teres esta informação financeira, extremamente útil, ok? Esta é a primeira, logo, é a análise da situação financeira e a capacidade financeira desse teu potencial cliente. A segunda estratégia para evitar teres maus clientes e eliminar os teus maus clientes é estares atento àquilo que é o histórico de relacionamento do teu futuro cliente. E como é que fazes isso? Fácil. Tu tens de tentar pesquisar qual é a reputação do teu potencial cliente. Para quê? Para conseguires descobrir informações valiosas. Por exemplo, verificares se existem reclamações frequentes de outros fornecedores ou processos ou coisa que o valha. Ou, por exemplo, comportamentos problemáticos com interações anteriores que até possam contigo próprio, com algum negócio que já fizeste com ele ou com outro fornecedor. Recolheres, por exemplo, informação de pessoas que conhecem sobre o caráter, sobre os valores da pessoa. Isto é muito importante para conseguires eliminar logo maus clientes à partida. Terceira estratégia, para assegurar que efetivamente tens bons clientes e eliminas os maus, é assegurares que as expectativas são as corretas. E isto é importante porquê? Porque durante as negociações, quando estás a negociar aquelas negociações iniciais e nas propostas, é fundamental tu comunicares de forma clara as expectativas em termos de prazos, de entrega, pagamentos, das políticas da tua empresa e do negócio. Isso é muito importante porquê? Porque isto vai-te ajudar a evitar clientes com expectativas irrealistas. E isto o que evita também o quê? Reclamações no futuro. Aliás, este ponto é extremamente importante. Porque se não souberes definir essas expectativas, depois vais ter problemas. Ele não sabe, quer isto, quer aquilo e vais ter reclamações. Escusadamente. Quarta estratégia para evitar clientes que não pagam ou maus clientes é ter políticas, por exemplo, de pagamento que têm que ser rigorosas e tens que ter definidas. Uma política de pagamento clara e rigorosa é, sem dúvida, uma forma eficaz de tu evitares clientes, por exemplo, que não pagam tarde. Por exemplo, tu podes pedir um pagamento antecipado ou estabelecer, por exemplo, termos de pagamento que sejam específicos. Uma coisa é certa, e nos últimos 32 anos, desde que eu criei a minha primeira empresa, a minha experiência provou, pelo menos até à data, que normalmente aqueles potenciais clientes que discutem muito e muito intensamente as condições e que até e tentam alargar ao máximo as condições, principalmente aquele primeiro pagamento da adjudicação, por norma, a minha experiência é que a coisa não vai correr muito bem. Portanto, está atento às condições de pagamento, é a quarta estratégia. Quinta estratégia é confiar
os teus instintos. E acredita que às vezes o teu instinto pode te dizer que um potencial cliente não é um cliente adequado para o teu negócio e para trabalhar contigo. Às vezes o nosso instinto diz-nos isso. Por isso, que eu te deixo, confia nesse sentimento e fica disposto muitas vezes a recusar ou a fechar ou até encerrar o negócio se tu efetivamente sentires que isso vai ser mais prejudicial do que benéfico. E certamente, tenho certeza que se calhar por vezes tu não te ligas com aquela pessoa ou algo ali que não bate certo, ficas ali com uma pulga atrás da orelha. Por isso, quinta estratégia, confia no teu instinto. Confia no teu instinto. Porque na maior parte das vezes acredita que o nosso instinto está correto. Sexta estratégia é importante e é teres políticas e contratos claros e bem feitos. Tu tens de ver políticas e contratos claros. Porquê? Porque é uma estratégia para tu evitares problemas com os clientes. E é importante teres contratos que sejam bem elaborados, que descrevam de uma forma clara aquilo que são os termos do acordo, incluindo, logicamente, os prazos, a descrição do trabalho, condições de pagamento, assim como, por exemplo, até cláusulas de rescisão. Portanto, é muito importante tu tens que efetivamente certificar que os teus clientes leem o contrato e assinam o contrato antes de tu iniciares qualquer projeto. Existem pontos que eu acho, e pela minha experiência ao longo destes anos, que eu acho que são importantes tu teres num contrato de forma a conseguires prevenir maus clientes. Um deles é, tu, por exemplo, é importante tu incluires aquilo que são as tuas políticas de cancelamento e as tuas políticas de reembolso. Para quê? Para tu conseguires proteger a tua empresa contra clientes que às vezes podem querer cancelar um projeto, uma encomenda, um produto ou um serviço a meio, quando já vai a meio, não é? E depois querem o reembolso sem uma justificação adequada. Portanto, tens que salvaguardar isso, porque às vezes acontece. Convém que isso seja um dos pontos no teu contrato. Outras coisas importantes a tu incluires no teu contrato é descrever aquilo que é política de comunicação. É importante tu definires de forma clara como é que tu vais comunicar com os teus clientes. E isto inclui o quê? Inclui os canais de comunicação preferenciais, aquilo que é os canais que tu preferes usar. Assim como, por exemplo, qual é o prazo de resposta que o cliente pode esperar quando te colocar uma pergunta. Isto acaba por te ajudar e a evitar que os clientes exijam, por exemplo, de respostas imediatas ou que muitas das vezes usem canais que não são adequados para comunicarem contigo. Por isso é que é importante este ponto também. Outro dos pontos que deves incluir naquilo que é os contratos são cláusulas de rescisão. Tu tens que, sem dúvida, incluir cláusulas de rescisão que te permitam a ti, ao teu negócio e à tua empresa, o quê? Conseguires terminar o relacionamento com o cliente que não cumpre com as obrigações contratuais que tiveram contigo, sejam elas obrigações financeiras ou até mesmo comportamentais. Portanto, é importante isso estar, é um dos pontos a incluir nos teus contratos, quando fizeres um contrato com os teus potenciais clientes. Outro ponto, claro, incluir o quê? Políticas sobre trabalhos adicionais, que eventualmente possa ser necessário, não é? Portanto, conforme eu dei o exemplo do software, se tu frequentemente lidas com clientes que te pedem constantemente trabalhos adicionais fora daquilo que é o âmbito do teu contrato inicial, tu tens que estabelecer políticas claras logo no início sobre como é que tu vais lidar com esses pedidos. Por exemplo, tu podes estabelecer taxas adicionais ou preços hora, ou o que quer que seja, para o trabalho fora do que estava contratado, ou então, por exemplo, restringir o trabalho adicional a algumas outras condições. O que é importante é que isso esteja bem claro. Um conselho que eu te deixo com relação a contratos é contratar sempre e antecipadamente um advogado, um especialista para te ajudar a elaborar um contrato e para te certificares que o acordo ou que o contrato que tu vais celebrar com esse cliente está corretamente elaborado. Acredita que nos meus anos de experiência eu tive péssimas experiências com clientes pelo facto de eu tentar ser inteligente e fazer eu o meu próprio contrato para as coisas correm mal. Então, contrato um advogado. Sétima estratégia para evitar maus clientes, mal entendido e acima de tudo desgaste no relacionamento é
manter uma comunicação aberta e, acima de tudo, assertiva com os teus clientes. E para isso, o que é que tens que fazer? Primeiro, eu acho que para teres esta comunicação aberta, tu tens que definir expectativas realistas logo desde o início. Desde o início. Ou seja, durante aquele período da negociação, do contrato, tens de ser claro sobre o que é que tu podes e não podes oferecer. Certo? E para além disso, tens que estabelecer prazos que sejam realistas. Certo? E discutir, acima de tudo, os limites daquilo que é o teu projeto, o produto ou o serviço, tem que estar definidos. Portanto, isso é outro dos pontos importantes. Outro ponto importante é teres uma comunicação proativa. Tu tens que manter os teus clientes informados sobre o progresso do projeto, do serviço, do orçamento, do material, do produto, o que é que seja. Envia de uma forma regular a atualização. Para quê? Para evitar que eles fiquem ansiosos, insatisfeitos, com falta de informações. Ei, pai, nunca mais me entregam, não me dizem nada, nem uma mensagem, não sei de nada, ninguém fala comigo, eu liguei, ninguém atendi. Tens que ser proativo. Outra forma é criar um canal de comunicação. Porque se tiveres também um canal de comunicação que realmente funcione e que seja eficiente, isto é importante. Por isso é que tens que identificar os canais de comunicação que funcionam para ti e, logicamente, para o teu negócio. Podem incluir, conforme eu disse, mensagens, chamadas, WhatsApp, e-mail, telefonema, videoconferência, o que é que seja. Não faltam aí opções. Agora, tu tens é que certificar que os teus clientes sabem como te contactar de forma eficiente e, acima de tudo, tens que estabelecer horários específicos para essa comunicação. Porquê? Porque senão começas a receber chamadas, que é o que acontece contigo, fazendo chamadas às 3, às 4, às 5, às 7, às 8, às 3 da manhã, não é? E isto assim, se tiver um horário específico, das 3 às 4, atendimento, por exemplo, tu evitas o quê? Interrupções constantes naquilo que é a tua agenda de trabalho. Outra coisa que é importante é tu seres também transparente. Transparência sobre aquilo que são as limitações e os contratempos que podem acontecer. Portanto, se surgir algum contratempo, algum problema durante a entrega do produto, do serviço, do projeto, o que é que seja, tu tens que comunicar imediatamente àquilo que é o teu cliente. Tu tens de ser transparente sobre aquilo que é as limitações da tua empresa. E, acima de tudo, eu acho que tens que oferecer de imediato o quê? Soluções alternativas sempre possível. Sempre possível. E, logicamente, que isto obriga a quê? A que tu tens que ter uma abordagem rápida a qualquer problema ou preocupação. Se um dos teus clientes expressar uma preocupação ou um problema, responde o mais rápido possível e trata da situação de forma profissional. E, acima de tudo, eu acho que tens que ouve com atenção as preocupações e, acima de tudo, tenta trabalhar em conjunto com o teu cliente para conseguirem em conjunto os dois encontrar ali uma solução adequada. Aliás, de acordo com o Experience 2030 Report, ele apresentou que nos dias atuais, nos dias de hoje, 34% dos clientes abandonam uma empresa apenas após apenas uma má experiência e que 90% após 2 a 5 más experiências. Por isso, vê bem a extrema importância deste ponto para conseguires fidelizar aquilo que são os bons clientes. Aliás, curiosamente, nesse mesmo inquérito do Experience 2030, foi apurado, na altura, que 71% dos entrevistados, foram mais de 10 mil, pagariam mais para comprar ou usar um produto ou um serviço que lhes proporcionassem uma boa experiência. Portanto, eles não se importam de pagar mais. O cliente quer uma boa experiência. Entendes? Isso é que é importante. E por fim, oitava estratégia. Para tu conseguires fazer uma avaliação e uma segmentação periódica dos teus clientes, tu tens que, efetivamente, avaliar de uma forma regular os teus clientes e tens que os segmentar, okay? Para conseguires o quê? Evitar maus clientes. Eu sei que isto é novo. E tu segmentar, avaliar os clientes. Exatamente. Tu tens que avaliar os teus clientes. Existem 3 formas de tu avaliares os teus clientes. Uma é com uma análise de métricas e dados. Simples, não é? É tu avaliares de uma forma regular o desempenho dos teus clientes, com base em quê? Métricas. As métricas tu podes definir aquelas que tu bem entenderes, como por exemplo, volume de faturação, volume de negócios daquele cliente, a rentabilidade, a porcentagem de rentabilidade, pontualidade do pagamento, por exemplo, satisfação do cliente, sei lá, métricas que para ti sejam importantes. E avaliar, é ou não é? E isso permite o quê? Identificar aqueles clientes que te dão mais problemas
por exemplo, ou então aqueles clientes que são mais rentáveis para o teu negócio. E sim, e tu não imaginas a quantidade de empresas que não têm um sistema de análise de clientes, é surreal. Mas também tens, e também encontras, empresas que têm. O maior exemplo que eu te posso dar, Uber. E tu sabes que apesar de tu e eu, como utilizadores do Uber, nós como clientes podemos avaliar os profissionais, os motoristas, não é? Mas repara, os profissionais da Uber, os motoristas, também avaliam os seus clientes mediante alguns pontos de avaliação. Ou seja, quando alguém te vai buscar, ele sabe que tipo de cliente é que tu és. E se calhar agora pensa, epá, será que eu fiquei dias à espera do Uber por causa disso? Se calhar. Outra forma de avaliar é, por exemplo, fazer uma segmentação. Tu tens que fazer segmentação dos clientes. Ou seja, classificar os teus clientes com base em critérios como receita, volume de negócios, satisfação, histórico de relacionamento e por aí fora. Porquê? Porque tu assim vais conseguir focar em atender os clientes que são mais rentáveis e com quem a tua empresa tem um relacionamento mais saudável. É ou não é? Esta é outra forma. Outra das formas é identificar os clientes problemáticos. Tu tens que estar atento aos sinais de alerta daquilo que são os clientes problemáticos à medida que o teu relacionamento, não é? O teu relacionamento se vai desenvolvendo. Tens de estar atento e às vezes tu notas. Portanto, assim tu podes fazer o quê? Podes identificar rapidamente aqueles que começam a apresentar comportamentos abusivos ou começam a não cumprir com as obrigações contratuais. Tudo isto são dicas. Portanto, se tu conseguires identificar um cliente que é constantemente problemático ou que tu olhas para as tuas métricas que tu fizeste ali e percebeste que não é rentável, tu vais ter que estar preparado para substituir esse cliente, para tentar substituir esse cliente e deixar esse cliente ir. Percebes? Por tudo isto é que é importante. Por tudo isto é importante. Quando tu procurares novos clientes, tu tens que levar em consideração, para já, os teus valores, os valores da tua empresa, a cultura da tua empresa. Porquê? Porque é importante tu procurares clientes que partilhem os mesmos princípios, os mesmos objetivos. Porquê? Porque isso vai-te ajudar a aumentar a probabilidade de tu construir relacionamentos saudáveis e duradouros com cada vez com melhores clientes. É, não é? De qualquer das formas, um dos pontos mais interessantes quando nós encontramos maus clientes é a forma como lidamos com eles. E tu, então, exatamente, é a forma como lidamos com os maus clientes. É, não é? E muitos dizem, eu ponho logo a correr da empresa, ponho-se daqui para fora, nunca mais você, que eu aqui não lhe vendo nem mais uma pilha. É, não é? Existem várias formas de lidar com maus clientes, mas o segredo também está em sabermos lidar com maus clientes. Tu tens vários exemplos, eu vou-te dar um ou dois exemplos. Olha, Amazon. A Amazon, como tu sabes, é conhecida pelo atendimento ao cliente. Tentativa de excelência no atendimento ao cliente. Mas, de vez em quando, logicamente, eles também lidam com clientes difíceis. Não te preocupes que não somos só nós. As grandes empresas também, a Amazon também. E num caso em particular, que eu lembro de uma história, eles tiveram um cliente abusivo e agressivo que estava constantemente a reclamar de problemas que não existiam com os pedidos que ele fazia, sempre a exigir reembolso, etc. Então, a determinada altura, a Amazon foi investigar a situação e percebeu o quê? Que o cliente era a abusar daquilo que era a política de devoluções da Amazon. Em vez de simplesmente a Amazon banir o cliente, que seria fácil, chegavam lá e eliminavam, portanto, e bania o cliente, a Amazon o que é que fez? Entrou em contato com ele e explicou que efetivamente tinha descoberto, não é? o que é que eles tinham descoberto, como é que eles estavam a usar a forma do refund e os termos de uso da plataforma. E para além disso, eles ainda ofereceram orientações, tentaram-nos ajudar sobre como utilizar o serviço de forma adequada. O que é que acontece? Esta abordagem não só ajudou a resolver a situação e mostrou ao cliente que a Amazon estava ciente daquilo que ele estava a fazer das suas atividades. Entendes? Tinha a ver com a forma, podia só banir e eliminava e acabou, mas não. Falou com ele e explicou-lhe a forma como usar. Outro caso, as apps. Não sei se conhece, a DAP é uma empresa de vendas online, e uma grande empresa de vendas online, muito especializada em calçado e acessórios, etc. E a determinada altura, numa história que eles contam, um dos clientes deles comprou
vários pares de sapatos com o objetivo. O que é que fez o cliente? Usou os sapatos e depois devolveu-os depois de participar num evento. Então a DAPS recebeu na altura os sapatos e perceberam logicamente que os sapatos estavam visivelmente usados, tinham sido usados, estavam gastos logicamente, e em vez deles simplesmente rejeitarem a devolução, diziam não, não aceitamos a devolução, portanto está usado. O que é que eles fizeram? A Zappos entrou em contacto com o cliente para entender o porquê. E então o que é que a Zappos descobriu? Descobriu que aquele cliente estava a passar por um momento difícil e que efetivamente precisava de sapatos para um momento importante para ele, para o negócio dele. Então, repara bem, o que é que a Zappos fez? Optou por reembolsou o cliente e ainda lhe ofereceu uma cesta com alguns presentes como um gesto de apoio. É um gesto de apoio que acabou por demonstrar também a empatia e acabou por construir até um relacionamento com aquela pessoa, com aquele cliente a longo prazo. Portanto, e estes são dois dos exemplos dos milhares de exemplos que eu te podia trazer de empresas que souberam como lidar com maus clientes de uma forma eficaz. Como? Simples. Procurando soluções adequadas, mantendo o foco naquilo que é a satisfação do cliente. E isso é importante. Agora, cada caso, logicamente que é único, não é? E eu acredito que a abordagem pode variar dependendo daquilo que são as circunstâncias, mas existe algo que não deve mudar, seja qual for. E sabes o que é este algo? É a empatia, é o diálogo e é sempre a procura de uma resolução justa. É, não é? E se tu reparares nestes 3 pontos, são elementos que são comuns nestas 2 histórias que eu te contei da Amazon e das Zappos. É, não é? Portanto, eu espero, sinceramente, que tenhas entendido que eliminar ou evitar maus clientes é um processo contínuo, mas também é um processo essencial se efetivamente queres ter um negócio e uma empresa de sucesso. E eu tenho a certeza de que ao implementares estas 8 estratégias eficazes, como a identificação dos sinais de alerta, estabeleceres políticas claras, teres uma comunicação assertiva, fazer a avaliação periódica e fazer a segmentação dos teus clientes, e eu tenho a certeza absoluta, tu vais conseguir, primeiro, proteger o teu negócio, vais conseguir proteger a tua empresa e, acima de tudo, eu acho que vais te concentrar mais em construir relacionamentos saudáveis e rentáveis com os teus clientes. Portanto, lembra-te que cada empresa é única, é ou não é? Cada negócio é único e cada negócio e cada empresa pode exigir abordagens personalizadas para lidar com maus clientes. Mas eu espero que estas 8 estratégias que eu partilhei contigo te ajudem efetivamente e vão-te ajudar, se as aplicares, a eliminar de uma vez só os maus clientes e evitar maus clientes. Portanto, já sabes, de empreendedor de sonho para empreendedor bombeiro. Obrigado por assistires e até já.